E aí, pessoal, tudo 2x8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando uma continuidade. É um fundo que a gente já vem acompanhando há uns meses aí, né? O Fatinha N11. E vamos ver o que saiu no relatório aí referente a novembro. Vamos lá para o relatório. Relatório referente a novembro. Algumas coisas aqui dessa apresentação a gente falou no vídeo de explicação do fundo. Vou deixar no card aqui em cima, em algum lugar aqui, porque está mais explicado lá, né? Essa questão aqui do administrador ser a Unitas, a BR Capital ser o braço financeiro, mas do mesmo grupo, né? O que facilita muito ali os custos, e isso reflete aqui numa taxa de administração pequena, menos de 1%. E a tese do fundo, aquela tese de plug and play para lajes, com modelos atípicos de contrato, sem revisional, prazos acima do mercado, né? Focado para empresas que não precisam de uma área tão grande, lajes com metragem quadradas altas, né? Foco aqui no middle market. Esse inquilino aqui, ele pede para o fundo uma coisa específica, o fundo corre atrás comprando barato, imóveis com alta liquidez, reforma tudo, faz um contrato atípico e loca nesse modelo aqui, que o cara só precisa plugar o computador e trabalhar. O que chama atenção, né, é que a recolocação é muito rápida em caso de saída de um inquilino ou outro, o que é muito bom, chama bastante atenção para lajes. Mas todas essas questões a gente falou no vídeo, como eu falei anteriormente. O fundo hoje está com 23 mil metros, né, quase 24 mil metros de ABL, 78 unidades operando já em 48 edifícios, tudo ali na região de São Paulo. Tem um foco maior aqui em Vila Olímpia, quase 50%, mas a gente vai ver mais lá embaixo na distribuição por área, e 76 inquilinos, né? Então a gente vê que é quase um inquilino por área. Então é uma diversificação muito grande, o que acaba sendo muito bom. O fundo está com quase 354 milhões de patrimônio, ainda é um fundo pequeno, o fundo está buscando crescer, mas ainda é um fundo pequeno. Patrimonial na casa de 102, mercado fechou a 83,73, então a gente vê aqui ó, um descontozinho, né, em relação ao patrimonial. 28 milhões em caixa. Esse caixa aqui a gente vai ver mais para frente, lá no pagamento dos CRIs. A gente fala sobre ele, não vamos ver, né? A gente vai falar sobre ele lá. Receita operacional bruta subiu ali 3,5%, a operacional 1,5%, despesa subiu um pouquinho também. A liquidez deu uma bela subida em relação ao mês passado, quase 28%. Isso aqui está dando quase 1 milhão por dia, o que é um valor não tão alto, já foi acima de 1 milhão, ele deu uma quedinha, mas ainda é um valor alto pro tamanho do fundo, né? Um fundo de 350 milhões. 23 mil metros quadrados de ABL, e esse mês não teve compra ou venda de nada. Aqui no destaques e texto, né? O fundo teve na receita só de locação 8% de aumento em relação ao mês anterior, devido aqui ao operacional mesmo. A receita total, como a gente viu, subiu 3,56, devido ao crescimento dessa receita de locação aqui, de 8,61, mais o ganho de capital das vendas que ele fez anteriormente aí, ele ainda está distribuindo. E a gente vê isso aqui nesse saldo a distribuir de 1,34 milhões. E aqui tem um somatório da renda recorrente das unidades que ele comprou mais recentemente aí, que vieram com uma renda recorrente, mais o ganho de capital de outras vendas, gerando esse saldão aqui de 1,34 que está sendo pago parceladamente, né? E eles vão continuar sendo distribuídos assim. Em alguns dos relatórios para trás, aí, eles falaram que queriam distribuir isso tudo até o início de 2025, então a gente vê depois o relatório de dezembro e o de janeiro, como que vai ser essa distribuição, para ver se eles quitam esse saldo todo aqui, né? Vamos acompanhando. Os dividendos provenientes do TJKB vieram na casa de 142 mil, um valor acima do que eles vinham distribuindo, por causa daquela negociação que eles fizeram com o TJKB, que quando eles fizeram a negociação, o TJKB estava pagando 2,36 de dividendos, e depois ele passou para 3,29 por causa de umas vendas lá. Então esse saldo aqui de proventos do TJKB acabou subindo, o que é muito bom, né? Aqui para o FATN. As despesas subiram um pouquinho, aqui por coisas operacionais também. Em novembro, a gente teve uma desocupação antecipada de um dos locatários, mas o interessante é que o outro locou já assim, em sequência. Então a gente já tem formalizado esse novo contrato com a vigência aqui de 5 anos, a partir de janeiro de 25. Foi tipo bem rápido, né? Formalizou o contrato com outro novo ocupante, num outro edifício, com a vigência de 36 meses a partir de dezembro, fazendo com que agora fique só um conjunto daquele prédio que eles compraram com renda garantida, que não está alocado ainda, né? E aí, como aquele imóvel foi comprado com a renda garantida, tá tranquilo.
Em novembro também foi aplicado aqui os reajustes lá de indexador, né, IPCA e IGPM, em algumas unidades, e amortizado o valor do CRI de 565 mil. E esse valor está saindo do caixa, daqueles 28 milhões que a gente falou mais lá em cima, né? Então não está afetando aqui a distribuição de resultados. A gente vê aqui a indicação da vacância financeira do fundo, aí tem um textinho explicando coisas aqui, mas a vacância física está na casa de 96, a ocupação, né, está na casa de 96, a vacância está 3,5%, e na financeira ele é um pouco maior por causa da renda mínima garantida. Então a ideia é que isso aqui em algum momento se encontre, né? O fundo está com a média dos contratos aí de 3 anos de alongamento, que a gente consegue ver aqui, ó, que a gente vê o grosso dos vencimentos aqui em 26 e 27. Esse ano é muito tranquilo, 8% só. Então acho que não pega nada demais. E a distribuição dos contratos durante o ano, bem tranquilo, em cima de um valorzinho de 8%, então tá bem sossegado. Temos aqui a média dos aluguéis, né, em relação à ABL, e aqui ele está considerando tudo, né? A ABL completa, ele não está desconsiderando o que não está alugado. E o interessante aqui é que a gente vê que ele fica na casa de 124, 125, 122 por metro quadrado. E tem uma parada interessante que, como esse fundo ele é mais concentrado na Vila Olímpia, se a gente olhar aqui no relatório da Colliers, a gente vê que onde o fundo é mais concentrado, os valores são bem abaixo, tá vendo? Vila Olímpia, que é 50% ali do fundo, tá na casa de R$81 o metro quadrado. Faria Lima ele tem um pouco também, só que a Faria Lima realmente é puxada. A Berrini ele tem bastante, não bastante, tem um pouco, né? Mas também é um valor bem abaixo. Na Paulista também é um valor bem abaixo. Os outros valores são, nos outros lugares são valores menores, então dá uma concentração menor, né? Mas a gente consegue perceber que os valores de aluguel realmente são bem mais altos, né, na média do que a região onde ele está. Os indexadores aqui é IPCA e IGPM, maioria IPCA, ainda tem bastante IGPM aqui, para trocar mais para frente. Na DRE a gente vê aqui aquela evolução, né, do resultado, aqueles 8% da receita de locação é essa linha aqui. Aqui a gente tem aqueles 1,34 milhões que eles falaram do saldo lá que eles vão distribuir, é nessa linha, então eles pagaram agora 565 mil aqui, e tem aqueles 1,34 milhões para distribuir. Então vamos ver como é que eles vão distribuir isso aqui nos próximos meses, né? As receitas, as despesas subiram um pouquinho, como foi falado. Aqui, nesse custo de obra, tem aquela questão do FRA, que eles explicam aqui embaixo, que todo mês é recolhido 3% dessa receita aqui de cima, da receita operacional bruta. Se a gente fizer isso para esse mês, vai dar 120 mil e pouco. Esses 4 milhões aqui, multiplicado por 3%. E desses 120 mil, 5,6 aqui embaixo foram usados nessa linha aqui, de 50 mil. E os 115 mil restantes foram lá para o saldo do FRA. Aqui uma parada que todo mês eu comento, né? Já até mandei esse e-mail para eles também. Eles podiam colocar nessa página aqui aquela reserva de lucro de 1,34 milhões e a reserva do FRA. Quanto que tem no FRA, né? Eles me responderam por e-mail que em outubro, né? No fechamento de outubro tinha 333 mil. Então entrou mais esse pouquinho aqui, né? Esses 115 mil pro FRA. Mas eles podiam colocar aqui, né? Ficava mais fácil de acompanhar. Composição da remuneração nas receitas de locação, receita com as vendas e as despesas, distribuição padrão de 85 cents. Aqui as remunerações, quanto que paga o patrimonial anualizado, tal, isso aqui passa direto. Aqui o quanto que o fundo está pagando em relação ao VP. Opa. E aqui, em comparação com no VP dos outros fundos de lajes do IFIX, então a gente vê que ele paga mais proporcionalmente, né, aos pares. O portfólio, como a gente falou, 54% na Vila Olímpia, 15% na Berrini, 9% na Faria Lima e 7% na Paulista, que foi aqueles 4 valores que eu mostrei ainda agora, por metro quadrado, né? Então, a gente vê que ele tem uma concentração aqui grande na Vila Olímpia, só que ele consegue repassar bem os preços, né? Bem acima da média, o que é muito bom para o fundo. Aqui, os inquilinos, né? Segmento dos locatários, que eles podiam mudar a cor disso aqui, né? Eles botaram 50 tons de marrom aqui, mas bem diversificado em relação a segmentos. Liquidez boa, aqui foi a última vez que bateu 1 milhão, né, em julho,
mas está buscando aqui de novo esse valor de 1 milhão. De novo, né, um valor que não é tão alto, mas para o tamanho do fundo é um valor ok. E aqui a escadinha de subida de cotistas que deu uma paradinha. Mas ainda tem bastante cotista. Os CRIs, que o fundo está lidando com o pagamento do CRI 1 aqui, e vai começar a pagar o CRI 2 em outubro de 25. Ele faz essas estruturações considerando que os imóveis que ele está comprando vão ser IPCA mais 10, então ele pagando IPCA mais 6,2, IPCA mais 7, é uma operação positiva, né, de usar essa alavancagem. E isso aqui, né, esse CRI 1, que é o que eles estão pagando, representa essa linha aqui de serviço da dívida, que é o pagamento efetivamente, né, do juro de 369 mil, o quanto que isso aqui bate na receita, né, 9,1, e em tudo que é aqui despesa, ele representa 40% das despesas. Já nos encaminhando para o final, a linha dos CRIs, fazendo aquele pagamento de 565 mil lá, né, da amortização, tirando do caixa. Aí ele diz que aquele caixa lá aguenta segurar esses pagamentos entre 12 e 18 meses, o que é bom, né? Mas tem um ponto aqui que eu queria entender melhor, que é em relação à aquisição do Brasílio Machado. Porque eu acho que ele ainda tem umas cotas para integralizar, mas como que vai ser esse pagamento efetivo? Eles lançaram um fato relevante, recentemente, de que a aquisição do Brasílio Machado, que ia ser de 100%, agora vai ser de 50%, e vão ser criados outros fundos para contemplar os outros 50%, né? E, posteriormente, o FAT vai comprando esses 6 novos fundos que vão ser criados, aqui, ó, oportunamente, né? Serão adquiridos oportunamente. Então, eu tenho essa curiosidade dessa aquisição. No relatório de março, eles falaram que ia ser pago metade em dinheiro, metade em cotas. E como é metade da compra, imagino que seja metade daquele dinheiro lá. E só que da onde que vai sair esse dinheiro? Porque a compra do Brasílio Machado mais o pagamento da dívida exige uma quantidade maior do que aqueles 28 milhões que tem lá em caixa. Então eu tô curioso para ver como que eles vão fazer esse pagamento, né? Quando que eles vão explicar esse pagamento. E um dos defeitos do FAT, né, não é nenhum segredo, é justamente a comunicação. A comunicação não funciona muito bem com eles. Mas até agora eles fizeram tudo direitinho, tudo tá funcionando bem, então é o caso de esperar mesmo. Vamos ver como que eles informam isso pra gente. Aí aqui falando sobre os ativos, acho que aqui então já terminamos os contratos, né, em cada prédio e tal. E é isso. Terminamos aqui então o relatório de novembro. Vamos esperar mais informações, né, sobre a aquisição do Brasílio Machado. E o fundo está rodando bem, tudo muito tranquilo, vacâncias controladas, distribuição acontecendo direitinho. E é isso. A gente se vê então no próximo, beleza?